Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Glória a Deus, aleluias. E você, tem orado por alguém? Tem orado pela sua família? Tem orado pelo seu próximo, pelo seu irmão, pela sua irmã? O que nós entendemos na palavra de Deus é que de tudo que Jó passou, ele em nenhum momento amaldiçoou a Deus. De tudo que Jó passou, em nenhum momento ele perdeu a sua integridade diante de Deus. Ele não perdeu a sua confiança em Deus. Ele não perdeu a sua esperança em Deus. Nós sabemos que Deus, ele passou a mudar o cativeiro de Jó quando Jó orou pelos seus amigos. Os amigos de Jó, aqueles que estavam sempre do lado de Jó, mas que depois que Jó enfrentou essa batalha, começavam a abrir as vossas bocas para falar o que não devia. Começavam a questionar com Jó que tamanho era o seu pecado por ele passar por aquela situação. Às vezes tem alguém perguntando o que você fez para estar nessa miséria, o que você fez para estar nessa situação, que tamanho foi a maldade que você cometeu, que tamanho foi o seu pecado para você e a sua casa estar de cabeça para baixo. Mas não é bem assim. Por quê? Porque nós cristãos temos que passar por aflições, temos que passar por angústias, temos que ter momentos de desespero, temos que ser provado, mas no final de tudo isso, a vitória é certa. Porque Jó, desde o capítulo 1 até aqui, ele vem enfrentando miséria, perdas, desespero, tristeza, mas em nenhum momento ele perdeu a sua fé em Deus. Em nenhum momento ele se desesperou e disse: eu vou amaldiçoar a Deus, porque Deus não. Em nenhum momento ele fez isso. Jó, ele confiou e ele disse, aqui no versículo 2 do 42, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele sabia no Deus que ele servia. Ele sabia que Deus ainda ia se levantar a favor dele para pelejar por ele. Às vezes você está orando por alguém da sua família que está nas drogas, que está na prostituição, que está na miséria, e você está orando e pedindo a Deus misericórdia. Muitas das vezes você está orando para si mesmo ou por alguém especial e se depara com um certo tipo de situação que você chega a dizer: para mim não há mais esperança, para mim não tem mais jeito, eu vou perecer, o que vai ser de mim? Todos da minha família estão desempregados, todos estão entrando na miséria, eu já estou me descabelando porque não tem mais jeito para mim. Tudo que eu tento fazer não dá certo, nada vai para frente. Você passou a orar por alguém, quem sabe alguém precisou da sua oração e você rejeitou. Quem sabe alguém pediu a sua oração e você não orou. Às vezes Deus está esperando você começar a orar para Ele mudar o seu cativeiro. Deus está esperando você dobrar os seus joelhos para Ele mudar a sua história. Deus, Ele só mudou o cativeiro de Jó porque Jó passou a orar por aqueles que questionavam contra Ele, aqueles que falavam tanto dele, de tanto que eles abriam a sua boca para falar, e Jó já estava ali ficando fora de si. Ele se levantou para falar com Deus, e Deus falou: Jó, ore pelos seus amigos, ore por eles. Se Deus falou isso é porque alguma coisa Deus ia fazer. Então ore pelos seus amigos.
Imediatamente Jó, quando passou a orar pelos seus amigos, no momento que ele orava pelos seus amigos, Deus veio e mudou o cativeiro de Jó. De tudo que Jó perdeu, Deus restaurou e acrescentou muito mais. Às vezes Deus está esperando uma atitude minha, uma atitude sua, para nós orar por aquele que nos persegue, para nós orar por aquele que nos aborrece, para nós orar por aqueles que nos fazem mal, porque nós temos que pagar o mal com o bem. Nós temos que fazer ao contrário daquele que faz para nós que não é certo. Se alguém nos atira uma pedra, nós temos que ir com a espada, que é a palavra. Se alguém tenta nos perseguir ou se levanta contra nós, nós temos que fazer diferente, dobrar os nossos joelhos e orar por aquela pessoa. Então, se aquela pessoa te persegue, você não vai fazer o mesmo. Você vai orar por aqueles que te perseguem. Porque é no momento que você estiver orando que Deus ele vai libertar a tua casa. É no momento que você estiver de joelhos, orando, buscando a presença de Deus, que Deus ele vai te curar dessa enfermidade. É no momento que você estiver se colocando na posição de Deus, na santificação do Senhor, que Deus ele vai libertar a tua casa, a tua vida. É no momento que você se colocar na posição de vaso, na posição de servo e de serva de Deus, que Ele vai mudar a tua história. Às vezes passamos por tanta prova, por tanta provação, que não entendemos o porquê daquilo, mas é Deus nos preparando para uma experiência que vamos adquirir lá na frente. Então, para passarmos por experiências com Deus, primeiro temos que passar pelo que Jó passou. Mas observe que nenhum homem da terra foi semelhante como Jó, diz o Senhor. Porque naqueles tempos não houve homem nenhum como Jó, aqui nessa terra onde Jó habitava. Porque Jó era um homem temente, fiel a Deus, íntegro, reto, sempre se desviava da aparência do mal, sempre estava procurando fazer a vontade de Deus. E por isso Satanás ele se levantou para lutar contra o servo de Deus. Porque Satanás ele vai observar eu e você e ele vai tentar procurar uma brecha. Se ele vê que não tem brecha alguma, ele vai cair por terra. Aleluia. Agora, quando nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, estamos procurando agradar o Senhor, estamos santificando a nossa vida em adoração, alabra surianda, estamos fazendo a vontade de Deus, Satanás ele fica furioso. É por isso que você não pode parar de fazer a vontade de Deus. É por isso que você não pode parar de orar. É por isso que você não pode parar de clamar, não pode parar de interceder por aqueles que precisam de você, aqueles que precisam da tua oração, porque é através da tua oração que Deus vai fazer o milagre acontecer. Se você ainda não orou pelos teus, comece a orar hoje. Se você ainda não orou por aquela pessoa que está nos caminhos tortos, comece a orar que Deus vai fazer a obra. É isso que o inimigo quer, ele quer que você fique andando cabisbaixo, ele não quer que você ore por aquele que te persegue, ele não quer que você ore pela tua família, ele quer que você desista, que você volte para o Egito, que você larga tudo, que você desista do barco, mas o Senhor não quer isso para a tua vida, não. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, pegue a palavra e anda, alabracaia, soribevácia, levante e caminhe na presença do Senhor, porque Deus ele tem coisas grandes a fazer na tua vida, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Não vamos dar ouvido para Satanás, não, igreja. Levante e dá ouvido à voz do Senhor. Se Ele está dizendo para você, guarde a sua integridade, a sua sinceridade, a sua confiança, a sua fé. Guarde, zele por aquilo que Deus te deu. Seja um adorador de verdade. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Não importa a luta que você esteja passando, que mesmo Jó tendo as suas perdas, ele não deixou de adorar o Senhor. Ele passou a amaldiçoar o seu nascimento. Ele não estava suportando aquilo, mas em um momento ele se virou contra Deus.
O inimigo, ele está esperando só uma oportunidade de você estar na miséria para você amaldiçoar a Deus, para você sair da presença de Deus, para você parar de pregar o evangelho, para você parar de orar, de jejuar. Mas não faça isso não, porque derrotado é Satanás. Levante a tua cabeça, mesmo que esteja sendo perseguido, humilhado, mesmo que esteja passando por provação. Saiba que Tiago 1:12 diz que bem-aventurado aquele que suporta a provação, porque depois que for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. E quem é que o Senhor ama? Aqueles que guardam a sua palavra. E a palavra do Senhor diz que aquilo que os olhos não viu, ouvido não ouviu e nem entrou o coração do homem, são aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então guarda a palavra do Senhor. Não pare, não desista, ore, busque. Porque quando você passar a orar por aquele que te humilhou, Deus vai mudar a tua história. Quando você passar a ter integridade, usar a tua fé, a tua confiança no Senhor, saiba que o mal vai cair por terra e a vitória vai ser certa na tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem com essa palavra de meditação nesta manhã. Deus abençoe. Eu sou sua irmã em Cristo, Caroline, aqui desse canal.